querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Motiori Podcast, o nosso espaço na internet para promovermos boas conversas e lançarmos sementes de transformação na nossa querida internet. Eu sou o Carlinhos Villaronga, falando com você aqui da província de Shizuoka, no Japão, e o episódio que você vai conferir hoje, ele foi gravado assim meio inesperadamente. Foi uma ocasião que deu certo da gente encontrar dois praticantes de esporte, uma karateca e um ex-jogador de futebol que hoje é professor de educação física, e a gente bateu um papo sobre esporte, os benefícios do esporte, em especial a um projeto de autodefesa destinado a mulheres. E é isso que você confere nesse episódio agora. Muito bem, diretamente da Igreja Evangélica Vida Nova da cidade de Toyohashi, para a gente falar de esporte. Vou pedir para os meus convidados se apresentarem, por favor. Olá, meu nome é Adriana Biancão, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. Oi, meu nome é Neto, sou paraibano, mas faz 1 ano e 2 meses que moro aqui no Japão com minha família. Legal, vou pedir inclusive para você aproveitar e falar qual é o esporte que você pratica. Hoje eu corro, então meu esporte hoje é corrida e a musculação, mas eu fui atleta de futebol por muito tempo. Em 2011 eu parei de jogar futebol, aí fui jogar só futebol amador, mas esse é o esporte que eu estou praticando aqui no Japão. E você, senhorita, você também pratica esporte? O que você faz da vida? Bom, eu pratico um esporte que eu amo, eu luto karatê, faço karatê de contato, karatê Kenshikai. Falando nessa questão do Karatê Kenshikai, você estava explicando um pouquinho sobre a questão das faixas. Isso. Porque inclusive o Neto, né, que me apresentou você, ele citou que você tem uma faixa que não é muito comum mulheres terem no Brasil e tal. Então conta um pouquinho assim do teu contato com o esporte e essa história das faixas aí que eu não entendo nada desse negócio. Tá bom. E por que a tua faixa é legal? Então, eu na verdade fiz balé, né, durante muito tempo, durante 8 anos, e teve um episódio que eu fui abordada por um homem, né, e eu quase sofri um abuso. E depois disso, depois de ter passado por alguns traumas, eu me determinei e falei que seria a primeira e última vez que eu correria de um homem. E eu comecei a sair do balé, abandonei a vida de bailarina e comecei a fazer esportes de luta. E me formei, faixa preta de karatê, e hoje no Brasil eu sou, depois da minha mestra, que é sexto dan, a Maria Tabosa, eu sou a única faixa preta coral quinto dan do Karatê Kenshikai. O que é isso? O Karatê, você é formado faixa preta, depois de um tempo você pega o segundo dan, que é o segundo macarrão, depois de outro tempo de treino, terceiro dan, daí depois de mais um tempinho, quarto dan, você se torna Shihan, que significa mestre. E depois de um outro tempo, você pega, no meu caso, o quinto dan, que é a faixa coral, de karatê. E nesse tempo, já há 35 anos, eu treino karatê. Neto, eu imagino, né, pelo menos o que o pessoal fala, o meu médico fala, de que atividade física faz bem, né? Então, normalmente é o que todo mundo fala, porque é legal, porque a atividade física faz bem pro coração, faz bem pro músculo, faz bem para sei lá, para você ficar com a articulação legal. Mas, para além disso, que eu acho que é o que as pessoas pensam num primeiro momento, na sua opinião, e eu sei que você trabalha com escola brasileira, com alunos, né, com geração jovem aí, quais são os benefícios para essa garotada de se envolver com prática de atividade física? Porque tem, além da corrida, aqui no Japão muita gente pratica aquela caminhada na montanha, que é considerado meio que um esporte, né? Porque sobe montanha, desce montanha, não é uma questão de impacto, mas de resistência, né? De percursos longos que tenham as trilhas bem compridas. Mas assim, na sua opinião, qual é o benefício, o que você sente que isso impacta positivamente a garotada? Enfim, você que é o professor, eu sou o aluno. Não tem só um benefício, são vários benefícios assim para os jovens, adolescentes, para as crianças. Um deles assim que eu sempre falo é a importância de tirar um pouco as crianças, os adolescentes das telas. Porque hoje, depois da pandemia, parece que aumentou a quantidade de jovens, adolescentes, crianças, assim, fissurados na tela, pelo fato de não poderem sair de casa. Uhum. Então eu vejo como algo muito benéfico para eles, para se movimentarem, para estarem em interação uns com os outros, porque a pandemia fez as crianças se isolarem. A pandemia fez as crianças e adolescentes ficarem no seu mundinho isolado.
Então, o esporte em si, ele traz elas de volta para o convívio social, para a interação entre eles, para saber a importância de ganhar, de perder, a importância de participar das atividades. Eu acho que isso aí é essencial, principalmente para a parte emocional das crianças e adolescentes. E você estava contando que, imagino, né, que normalmente professor de karatê dá aula para molecada também. Isso. E como um esporte oriental, normalmente essa questão de disciplina, hierarquia, é muito rígido. Mas você falou de um projeto, que eu não vou dar spoiler, você que vai falar do projeto, que envolve o teu esporte, envolve essa experiência de vida que você teve da tentativa de abuso e que hoje você tem um projeto que serve aí meninas e mulheres já maduras, com o objetivo de falar de autoproteção. Então, por gentileza, né, apresenta aí o teu projeto e como que o esporte que você ama, como é que ele funciona dentro do seu projeto, enfim. Uma das coisas que eu pensei e desenvolvo no meu país, no Brasil, e já fui até para fora também com isso, é um projeto que eu dei o nome de Mulher, Ferro e Flor. Por quê? Porque nós somos sensíveis. Mulher é uma flor, mas ela também pode ser ferro, ela também pode ser forte, ela pode realmente se descobrir. E, na verdade, quando Deus fez o homem, ele fez o homem muito mais forte que a mulher e com o objetivo de ele nos proteger. Não é? Que não é bem o que acontece no cotidiano, no noticiário. E é por isso que eu desenvolvi esse projeto Mulher, Ferro e Flor, e eu dou aula de defesa pessoal para mulheres, para crianças, para meninas, né? Realmente para elas se descobrirem e verem o quanto elas são capazes. Né? Então, esse projeto vem com a intenção de ajudar mulheres de alta vulnerabilidade, mulheres que já sofreram algum tipo de agressão, superar os seus limites, superar os seus traumas e mostrar que elas podem muito, mais do que elas pensam que são capazes de fazer. Falando nisso, na questão delas saberem que elas conseguem, e assim, a gente é brasileiro, né? No nosso caso, a gente está gravando isso aqui dentro de uma comunidade de fé cristã, então são pessoas que ou professam essa fé, ou acham interessante as reflexões que ela propõe e vem para estar aqui com a gente, participar das cerimônias, enfim. Mas nós somos brasileiros, tá? Então não importa se é de fé umbandista, se é fé cristã, somos brasileiros, a gente está encharcado da cultura brasileira. Quando você tem esse contato com essas mulheres, isso é uma coisa que me veio na mente quando você falou, você sente que as mulheres brasileiras têm dificuldade de sentirem que elas são capazes, de que elas podem? Existem essa ainda mais, né, pessoas que talvez foram violentadas ou quase violentadas ou agredidas. Você sente que a nossa cultura ela empurra a mulher assim por uma autoestima baixa, ou você acha que isso já está mudando e você sente que, lógico, né, pessoas que foram vítimas de um abuso, de uma violência, é uma situação triste e não precisaria ter vivido isso, mas é um caso talvez à parte. Mas no geral, quando você tem esse contato na hora de ensinar a autoproteção, você sente as mulheres hoje mais seguras ou você sente ainda muita insegurança em relação ao que elas podem ser, o que elas podem fazer dentro do contexto que você trabalha? Então, na verdade, isso para mim, cada curso que eu dou é um presente para mim. Eu me renovo, sabe? Parece que eu tenho uma força, assim, parece que eu tenho um gigante dentro de mim, porque eu vejo que no início do curso elas percebem e elas acham que elas são incapazes, elas acham que elas não têm esse poder e elas sentem muita culpabilidade muitas vezes pelo que aconteceu. E quando elas aprendem algum movimento, ou elas aprendem e elas falam, nossa, mas é fácil assim? Nossa, mas é só isso, é simples. Então, eu percebo que elas saem, na maioria das vezes, desse treinamento, que é por um curto tempo, assim, se sentindo um pouco mais forte, se sentindo bem mais capazes, sentindo bem mais seguras de si. Por quê? Porque a mulher, ela precisa saber que ela tem condição, que ela pode, que ela tem uma força dentro dela, né? E que se ela se determinar, ela consegue. Então, eu percebo na maioria dos cursos, e é por isso que eu falo que é um presente para mim, que elas saem mudadas, né? Porque elas veem o quanto elas são capazes de fazer, o quanto elas podem evitar algum tipo de agressão, o quanto elas podem se impor, não pela violência, mas só pela postura que elas se colocam desde o princípio. E principalmente as meninas na escola, né? Na questão do bullying, na questão da baixa autoestima, que a maioria das mulheres são assim. E acredita, as mulheres brasileiras, na grande maioria, pensam que não são capazes. E quando elas passam por um curso desse, que elas conseguem assim, nossa, é só fazer isso que eu quebro a mão de alguém? Elas saem realmente mais fortes. Bobeira, né? Mas eu fico imaginando assim,
Por mais que exista todo esse movimento de proteção à mulher, né, com mulheres que são vítimas de violência ou qualquer coisa nesse sentido, existe toda uma proposta da mídia, vamos colocar assim, né, da maneira como a gente faz propaganda no Brasil, que objetifica o corpo da mulher. Hoje já tem um movimento para que o homem também apareça lá bonitão, desejável, mas no modo geral, sei lá, talvez são 75, 80, 90% das propagandas explorando a beleza da mulher brasileira para que ela seja um objeto, né, de desejo, que seja, poxa, eu quero muito essa mulher, queria tocar essa mulher. Sim. E aí quando você vê uma mulher linda brasileira na rua, me parece que isso está inculcado na cabeça do brasileiro, sim, de que as mulheres são desejáveis, deve ser pôr a mão. Exatamente. E aí vai no carnaval, vai num desfile, vai na praia, que no caso da nossa cultura, né, o homem e a mulher quase nu na praia, né? A mulher com tirinha de pano, o homem com um tiquinho de pano também. E aí tem essa exposição do corpo e você acha que pôr a mão, né? Parece uma bobeira, mas uma torção de punho para manter o limite quando o limite é ultrapassado é importante. Né? Mas na grande maioria, quando elas descobrem que a regra número 1 da autodefesa é a atenção, não é bater, é você estar atenta, é você estar alerta todo momento. Então essa é a regra número 1 da autodefesa, estar atenta ao que acontece com você e ao seu redor. Eu ouvi umas meninas comentando no podcast o quanto que isso também é cansativo. Eu só queria sair na rua. Eu não queria ter... Falar assim, o cara sai sem camisa na rua com a carteira no bolso, ele não tem que ficar preocupado se ele vai ser estuprado na esquina. Exatamente. Eu tenho que sair preocupada se eu vou estar maquiada, se eu colocar uma roupa que eu me sinto bem para fazer um date com meu namorado, porque eu quero estar bonitona, sensual. Aí tem que ficar preocupado se alguém na esquina vai querer me passar a mão na minha roupa, enfiar a mão no meu peito. E é um negócio... É difícil também, né? É difícil. Assim, a situação faz que a gente tem que ir fazer esse movimento, né? Mas deve ser cansativo também, né? O tempo todo alerta, o tempo no ônibus, metrô, né? Que tem um monte de abuso. Aqui no Japão também tem muito isso. E você acredita que quando o homem, ele não espera, geralmente, que a mulher sabe se defender. Ele nunca espera. Então, quando ele vê que uma mulher sabe se defender, por mais simples que seja o movimento dela ou a atitude, é uma surpresa para eles. Então, isso acaba afastando. Né? Então, geralmente as pessoas olham para mim e falam assim, nossa, esse 1,60 m faz alguma coisa? E quando você realmente mostra que você tem uma certa capacidade, é surpreendente para o homem, porque ele nunca espera que a mulher vai reagir. Ele acha que a mulher vai se coagir, que ela vai fugir. E quando ela entra num enfrentamento, que ela tem o poder para isso e ela se sente segura nisso, é surpreendente e, para mim, realizador. Legal. Eu não sei se existe algum tipo de, vou chamar assim de associação no Brasil, existe um nome para esse tipo de atividade de autodefesa? Por exemplo, você está, como você falou, está embarcando para o Brasil amanhã. Sim. E eu não me lembro de ter visto aqui no Japão um profissional dando aula exatamente disso. Você pode ter muitas mulheres fazendo jiu-jitsu agora, o que pode ajudar, uma imobilização, alguma coisa, mas não exatamente de autodefesa. No Brasil é comum, é fácil achar esse tipo de aula? Como é que está isso no Brasil? Eu estou há 20 anos aqui. Você sabe que eu vejo muito na internet cursos assim, cursos rápidos, né? Geralmente, na maioria das vezes, remunerados, elas precisam estar pagando por isso. Só que o treinamento de autodefesa, ele precisa ser rápido, simples e prático. Porque numa abordagem, ela não pode correr o risco de parar e falar assim, nossa, peraí, calma, espera um pouquinho. Qual dos 42 passos? Isso! O que eu vou fazer com você para me defender? Então, eu vejo que falta muito. Inclusive, na cidade que eu moro, ela passou por muito tempo sendo a segunda no Brasil com maior índice de feminicídio. Triste. Isso, é muito triste. Então, eu vejo isso ainda muito atrasado, né, no nosso país. Muito bem, eu vou pedir para vocês deixarem uma mensagem final. O Neto foi quem me apresentou você, né? Então ele ficou quietinho aqui, respeitosamente deixando você desenvolver, mas eu pedi para ele deixar um recado final para os nossos ouvintes, depois eu passo a palavra para você deixar um recadinho final e a gente se despede. O meu recado final em relação ao esporte é que o esporte ele liberta, o esporte é vida, o esporte transforma. Viu? Então, você que está sedentário, você que está na tela, saiba que aí tem um mundão aí fora para você praticar atividade física. Valeu, abraço, muito obrigado, Carlinhos, muito bom estar aqui.
Isso aí, quando o convidado joga na cara. Isso é bom. Mas deixa o seu recadinho final, se você tiver rede social do seu projeto, o pessoal quiser conhecer mais seu trabalho, pode divulgar também, não tem problema. Eu sempre digo que é muito melhor você saber e não precisar do que você precisar e não saber. Então, eu gostaria que as mulheres acendessem essa luz que tem dentro delas, de não serem superiores, mas mais seguras e capazes. Bom, obrigado para os nossos convidados que tiraram um tiquinho de horário aqui num pós-almoço no Dia das Mães, que a gente é chique. É isso, gente. Bem, querido ouvinte, estou de volta. Agradecimentos à galera da Igreja Evangélica Vida Nova de Toyohashi, que cedeu lá um espaço para a gente poder gravar o episódio. Agradecimento também aos nossos convidados. Na descrição aqui do episódio você vai encontrar os links para você poder chegar no perfil dos dois, manter contato, fazer pergunta. E lembrando você que você pode seguir o Motiori no Spotify ou em outra plataforma que você ouve o seu podcast. E se você quiser acompanhar as minhas atividades na internet, você pode seguir @anabecastjp no Instagram, @anabecastjp no YouTube, ou Carlinhos Vilaronga no LinkedIn, ou Carlinhos Vilaronga no TikTok. Beleza? Foi bom demais ter você por aqui. Se você quiser compartilhar as suas impressões, deixe os seus comentários pra gente lá no Instagram, ou deixe o seu comentário na caixinha de interação lá do Spotify, que vai ser muito massa. Eu espero você no próximo episódio. Até a próxima. Sayonara! Este episódio foi editado pelo Nabecast. Saiba mais em www.nabecast.jp. Nabecast, conectando pessoas, desenvolvendo amizades, construindo parcerias e compartilhando vida através de podcasts.